A Força Aérea Ucraniana levará anos para ter experiência suficiente para executar missões de combate com eficácia. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirmaram com confiança em artigo de 11 de junho de 2024 sobre os jatos F-16 na Ucrânia. Mas, pouco mais de 6 meses depois, um piloto ucraniano realizou uma manobra nunca antes vista com o F-16 Fighting Falcon, e não apenas na Ucrânia, em qualquer lugar do mundo. Esta é a história dessa conquista notável. O F-16 Fighting Falcon não é um jato de combate comum. É uma lenda no campo de batalha. Famoso por sua velocidade, precisão e versatilidade, este jato pode realizar desde defesa aérea até poderosos ataques terrestres. Para a Ucrânia, o F-16 é um recurso vital na luta contra um agressor maior e mais bem equipado. O jato deve dar à Ucrânia os meios para atingir mais alvos russos e mudar o rumo da guerra. Assim, 2024 foi um ponto de virada. Foi quando os primeiros jatos F-16 chegaram na Ucrânia. Eles foram vistos pela primeira vez no início de agosto. Antes do fim do mês, foram usados em combate pela primeira vez. Após anos dependendo de aviões soviéticos ultrapassados, a Ucrânia finalmente recebeu aeronaves capazes de igualar e até superar o arsenal russo. Mas, por mais esperançosos que os ucranianos estivessem com essa adição, eles não poderiam imaginar a incrível façanha que estava por vir. Nem mesmo os mais experientes especialistas em aviação poderiam. Na verdade, especialistas e analistas pareciam mais focados nos desafios que o F-16 enfrentaria na Ucrânia. Eles falaram longamente sobre os obstáculos que a Ucrânia encontraria ao integrar esses jatos avançados em suas táticas. Eles afirmaram que as forças terrestres ucranianas podem ter se adaptado impressionantemente com sistemas como High Mobility Artillery Rocket System, mas a Força Aérea enfrentou um desafio muito maior. Os pilotos ucranianos levariam anos para se adaptar ao novo design do cockpit e aos sistemas avançados do F-16. Então, em 13 de dezembro, um jovem piloto ucraniano provou que todos estavam errados. Em uma única missão, este bravo piloto destruiu 6 mísseis de cruzeiro inimigos, um feito inigualável para o F-16 Fighting Falcon. Esse feito é ainda mais notável considerando a época em que ocorreu. Na manhã de 13 de dezembro, a Ucrânia enfrentou uma de suas batalhas mais intensas e avassaladoras desde o início da invasão em grande escala. As forças russas lançaram um ataque aéreo sem precedentes, um blitzkrieg de tal magnitude que poderia ter subjugado a Ucrânia. Os céus estavam caóticos com a invasão de quase 200 drones inimigos, 94 mísseis de cruzeiro aéreos, marítimos e terrestres e os aterrorizantes mísseis balísticos Kinjal, lançados pelo ar. A Rússia, como descreveria posteriormente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, estava aterrorizando milhões de pessoas. O ataque visava a infraestrutura crítica da Ucrânia, com foco intenso no setor de energia. O ataque se estendeu por várias regiões, incluindo Kyiv Oblast, Odessa, Vinnytsia, Lviv, Ivano-Frankivsk e Cherkasy. Em uma demonstração notável de resiliência, as forças ucranianas interceptaram 81 mísseis, sendo 11 abatidos por caças F-16. A imagem em si é um testemunho do poder dos jatos de combate avançados agora no arsenal ucraniano. Ainda mais impressionante é que 6 desses 11 mísseis foram destruídos por um único piloto, segundo o coronel Yuri Inat, chefe do Serviço de Relações Públicas do Comando da Força Aérea Ucraniana. Em uma postagem compartilhada no Facebook, Inat explicou exatamente o que aconteceu. Durante um massivo ataque russo em dezembro de 2024, um piloto ucraniano de F-6 destruiu 6 mísseis de cruzeiro inimigos em uma única missão, segundo sua postagem. Os mísseis de cruzeiro eram o alvo principal do piloto, apesar de serem muito difíceis de interceptar devido à velocidade e capacidades evasivas. O piloto do F-16 derrubou com sucesso 4 mísseis de cruzeiro usando os 4 mísseis Arar a bordo. Contudo, com a intensificação da batalha, o piloto percebeu alvos adicionais se aproximando e tomou a arriscada decisão de usar o canhão M61A1 do avião, em vez dos mísseis restantes. Parece uma cena de Top Gun, não? Acredite, você ainda não ouviu nada. Sabemos sobre essa façanha extraordinária porque o próprio piloto contou a história para o coronel Inut.
Então, por que se contentar com um breve resumo dos eventos daquela manhã de dezembro, quando você pode ouvir a descrição completa? Estamos prestes a contar a história exatamente como relatada pelo piloto, mas com mais vivacidade no desenrolar do drama do momento. Imagine que esta é uma cena na tela grande, exceto que era uma história real. Uma história de coragem, precisão e decisões instantâneas. Apertem os cintos decolando. O F-16 rasga o céu, rugindo o motor ao aproximar-se de mísseis de cruzeiro russos. O navegador trava em 8 mísseis inimigos e o piloto posiciona a aeronave checando os instrumentos. Os mísseis estão chegando rápido, então não há tempo para hesitar. O piloto se concentra ao navegar pela ameaça de mísseis que se aproxima, com os sistemas do jato soando alertas das defesas inimigas de guerra eletrônica. Os mísseis interferem no sinal, mas o radar do F-16 supera a interferência. O piloto persiste com seu alvo travado. O piloto ucraniano dispara os primeiros mísseis a arar na faixa ideal. Um míssil russo explode em uma explosão ardente. Acerto! O próximo alvo está travado e o piloto lança rapidamente o segundo míssil. Outro acerto. Outro míssil russo some em um clarão. Em meio ao caos ao redor, o piloto busca calmamente o próximo alvo. Ele volta sua atenção para o próximo par de mísseis que se aproximam rapidamente. Conforme se aproxima, o radar do jato emite um bip, alertando sobre a proximidade deles. O piloto iniciou com 4 mísseis AR de médio e curto alcance, mas agora possui apenas os de curto alcance. O piloto ajusta sua abordagem, aproximando o F-16 voando a apenas 2 milhas, uma manobra arriscada com mísseis ainda chegando. O primeiro míssil de curto alcance é lançado. O míssil russo é obliterado. Ele não perde tempo e rapidamente trava no próximo. Outro disparo e o segundo míssil de curto alcance é lançado. Bum! Outra explosão! Outro acerto direto. O pulso do piloto acelera, mas sua alegria é infinita. Ele acabou de derrubar 4 mísseis. Ele testemunhou os acertos pessoalmente. Mas ele ainda não terminou. O navegador de orientação toca novamente e o piloto é instruído a deixar a área e seguir para outra posição, enquanto seu camarada no Su-27 continua atacando os alvos. Porém, ao sair da zona, seu olhar se dirige a outra ameaça no horizonte. Outro míssil segue rumo a Kiev. Era tudo o que ele pensava enquanto informava ao comando que estava disposto a continuar. Com o combustível acabando, ele só tem uma opção restante, o canhão da aeronave. Não há mais mísseis. Ele teria que interceptar o míssil que se dirige para Kiev com pura precisão. O míssil ainda está longe, voando a mais de 400 milhas por hora. Um desafio perigoso. O piloto conhece os riscos. Uma explosão nessa velocidade pode destruir a aeronave. Poderia matá-lo em um segundo, mas ele tem um trabalho a fazer. Uma cena passa diante de seus olhos. Seu treinamento com o F-16 nos Estados Unidos. Lá, os únicos alvos que ele derrubou com um canhão de aeronave eram simulados. Mas agora, a luta é para valer. É tão real quanto possível, não há tempo para dúvidas. Ele ajusta sua altitude, buscando o míssil abaixo, mas não o encontra. O piloto ganha altitude e gira o radar para localizar o míssil. Lá está ele. Ele alinha o tiro. Faltam apenas 550 metros. Ele inspira profundamente e dispara. O canhão ganha vida, seus tiros rasgando o ar. Ele observa, coração acelerado, enquanto a primeira rodada atinge seu alvo. Há uma explosão quando o míssil detona, mas então outra explosão. O piloto percebe tardiamente o ocorrido. 2 mísseis voavam lado a lado em formação de prateleira, uma tática russa para confundir defensores, mas desta vez falhou. O piloto se afasta em uma curva acentuada para avaliar a situação. O míssil que ele acabara de destruir tinha uma carga massiva, quase 1000 libras de ogiva. Se tivesse detonado muito perto da aeronave, poderia tê-la destruído num instante, mas não o fez. O que ocorreu foi uma conquista notável. 6 mísseis inimigos foram abatidos em uma missão, 4 com mísseis e 2 com o canhão da aeronave. Isso não é um roteiro hollywoodiano, é a vida real, e um piloto ucraniano corajoso acaba de reescrever a história. Ele pensou consigo mesmo que provavelmente estabeleceu um recorde, e estava certo. De acordo com INAT, as forças ucranianas confirmaram que um caça americano F-16 derrubou 6 mísseis de cruzeiro em uma batalha antiaérea, sendo 2 deles demolidos por um canhão de aeronave. Isso foi feito por um ucraniano, disse INAT com orgulho.
Apesar de seu enorme sucesso, o piloto manteve-se humilde. Ele resumiu essa conquista inigualável em 4 palavras: eu tentei, funcionou. Seu foco sempre foi na missão, no propósito maior e em honrar aqueles que fizeram o sacrifício supremo. Tenho certeza que essa experiência será útil para meus colegas, concluiu. Esses colegas o receberam como o herói que ele é. Ao pousar, foi recebido com aplausos e vivas altos no aeródromo. Seus colegas pilotos e os técnicos que preparam os aviões para a decolagem o admiraram muito. Mesmo a liderança do controle da Força Aérea não conteve a emoção ao celebrar o incrível feito. Mas a admiração não parou por aí. A notícia de seu sucesso logo ultrapassou as fronteiras ucranianas. Os americanos que o treinaram também se surpreenderam com seu desempenho premiado em combate. Esse sucesso também confirmou que os Estados Unidos da América, a decisão de priorizar pilotos mais jovens e menos experientes no treinamento do F-16 foi correta. Essa mudança de estratégia foi uma resposta à urgente necessidade da Ucrânia por pilotos habilidosos para reforçar suas defesas aéreas contra a Rússia, rendendo enormemente. No início, os Estados Unidos da América treinaram apenas pilotos ucranianos experientes em jatos MiG da era soviética. Porém, o grupo enfrentou desafios com os métodos de treinamento ocidentais e a barreira do idioma. Segundo o Wall Street Journal, a decisão de priorizar cadetes mais jovens foi motivada pela falta de pilotos experientes e sua dificuldade crescente em se adaptar a novos aviões e métodos de treinamento. Por outro lado, imaginava-se que os cadetes mais jovens seriam mais adaptáveis e receptivos ao novo sistema, podendo passar por um treinamento mais intenso e veloz. Essa estratégia foi ainda mais apoiada devido à menor disponibilidade de pilotos experientes para treinamento. Os resultados foram evidentes. Em poucos meses, uma dúzia de pilotos, muitos deles cadetes jovens, concluíram o treinamento. Exceto um, todos já haviam se juntado à luta na Ucrânia e agora assumiam missões antes reservadas a aviadores mais experientes. A interceptação bem-sucedida de 6 mísseis de cruzeiro por um piloto recém-treinado nos Estados Unidos da América comprovou que a nova geração de pilotos pode se destacar quando recebe as ferramentas, treinamento e experiência necessários, sendo essa a excelência reconhecida por especialistas militares. Tim Robinson, especialista em aviação militar da Royal Aeronautical Society do Reino Unido, ressaltou a dificuldade de realizar tal façanha. Ele observou que um míssil de cruzeiro é um alvo pequeno e voa baixo, tornando a interceptação especialmente impressionante. Mark Cancian, consultor sênior do Programa de Segurança Internacional no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ofereceu mais detalhes sobre a importância da atuação do piloto. Ele destacou que abater 6 mísseis em uma única missão foi não apenas um feito tático notável, mas também uma prova do conhecimento do piloto sobre o armamento do F-16. Este piloto dominou as armas do F-16, ele disse, reconhecendo o nível de competência técnica envolvido. Cancia ressaltou o aspecto histórico, notando que 6 mísseis em uma única missão provavelmente estabeleceriam um recorde para o F-16. Derrubar 6 mísseis de cruzeiro em uma única saída está nos limites físicos da aeronave, sendo um possível recorde, ele explicou. O alto número de mísseis nos céus ucranianos, disse ele, possibilitou esse feito, apesar de ser algo que poucos pilotos conseguiriam. Afinal, pilotos ocidentais geralmente enfrentam apenas 1 ou 2 mísseis por vez. O major-general aposentado do Exército dos Estados Unidos da América, Gordon Skip Davis, ex-integrante da Divisão de Investimento em Defesa da OTAN, elogiou a habilidade em usar o canhão da aeronave para abater 2 mísseis de cruzeiro. Atirar em 2 mísseis de cruzeiro com as armas da aeronave é bastante impressionante, ele disse. Seus comentários destacaram o perigo e a precisão necessários para usar um canhão de aeronave em alvos tão rápidos e evasivos. A escolha do canhão em vez de mísseis foi uma decisão audaciosa que exigiu pensamento rápido e um sólido entendimento das capacidades da aeronave. Peter Leighton, colega do Instituto Asia Griffith e ex-oficial da Força Aérea Real Australiana, também elogiou a atuação do piloto. Ele elogiou o abate com o canhão, destacando que os radares modernos facilitam a mira em comparação à Segunda Guerra Mundial. O piloto precisou se aproximar do míssil e disparar com precisão. Isso reforçou a complexidade da tarefa e como o desempenho do piloto dependia não apenas da tecnologia disponível,
mas também de sua habilidade em usá-la de forma eficaz. No entanto, ninguém entende melhor o que realmente custou para o piloto ucraniano realizar essa missão do que o coronel John Venable, um veterano de 25 anos da Força Aérea dos Estados Unidos da América e ex-piloto de F-16. As percepções de Venable sobre a missão são essenciais para entender o porquê do sucesso inovador deste piloto. Com décadas de experiência voando em F-16 e entendendo os riscos do combate aéreo, sua perspectiva tem um peso imenso. Venable, experiente na cabine de comando, explicou de forma vívida o desafio singular enfrentado pelo piloto ucraniano. Ele comparou a abordagem a um míssil entrando em uma rodovia por uma rampa de acesso, onde você está a 90 graus e então alinha seu carro com a rodovia conforme a rampa se transforma na estrada. Essa comparação mostra a habilidade precisa para se aproximar de um míssil no ângulo correto, evitando colocar a aeronave na área de risco de destroços da explosão. É uma arte sutil de tempo e posição, onde qualquer desvio pode significar desastre. O risco aumentou porque o piloto ucraniano deixou de usar mísseis. Ele estava reduzido ao canhão de sua aeronave e ainda tinha que lidar com um míssil viajando a mais de 400 milhas por hora. O piloto tinha ciência dos riscos. Um tiro destruiria o míssil, mas a explosão poderia despedaçar seu F-16. Venable, um piloto experiente, conhece bem os perigos envolvidos nas missões. Abater mísseis de cruzeiro com canhão é muito arriscado devido à alta velocidade do alvo e ao risco de detonação. As palavras de Venable são impactantes. O fato dele ter realizado isso ileso demonstra suas grandes habilidades. Para quem não conhece este termo de aviação militar, ser fragged significa que a aeronave absorve detritos de um alvo ao explodir. Essencialmente, você é despedaçado pelo próprio míssil que está tentando destruir. O mais impressionante foi o F-16 enfrentar 2 mísseis inimigos, um feito inédito no combate aéreo moderno. Como Venable explica, é extremamente complexo acertar 2 alvos simultaneamente. O piloto ter conseguido essa façanha com uma arma tão arriscada quanto o canhão da aeronave demonstra suas habilidades de voo excepcionais. Isso não foi apenas sorte, foi o resultado de treinamento, habilidade e, sobretudo, imensa coragem. Mas o que essa coragem trará para as Forças Armadas ucranianas? Ignat já está focado no futuro. Segundo ele, jovens pilotos ucranianos provam diariamente sua excelência, seja pilotando caças soviéticos ou americanos. Essa conquista ressalta a habilidade dos pilotos e o potencial para a defesa aérea futura da Ucrânia. Com 200 pilotos ucranianos treinando em F-16 no Reino Unido e novos lotes da aeronave a caminho, a integração desses jatos avançados pode fortalecer significativamente a defesa da Ucrânia. Kantsian acredita que mais F-16 fortaleceriam a defesa aérea da Ucrânia. Isso é crucial, pois a Ucrânia atualmente tem um número limitado de F-16, embora tenha recebido seus primeiros jatos no final de julho. Apenas 11 pilotos estão voando neles atualmente, com um total de 40 jatos no esquadrão. Um aumento no número poderia ampliar a cobertura do céu ucraniano, aprimorando sua capacidade de interceptação de mísseis e drones russos. Além disso, conforme a Força Aérea Ucraniana ganha experiência, isso poderia ajudá-los a se equiparar aos avançados jatos russos. A entrega de F-16 adicionais, como as recentes transferências da Dinamarca e o pacote de vendas dos Estados Unidos da América de dólares americanos, 266 milhões para suporte ao F-16, demonstra o compromisso de longo prazo dos aliados em fortalecer as capacidades da Ucrânia. Os F-16 não são armas milagrosas, mas representam um avanço significativo na modernização da Força Aérea Ucraniana. Eles também estão estabelecendo a base para futuras atualizações, como os F-35, que só aprimorariam esse progresso. Mas não vamos nos afastar dos F-16 ainda. Essas aeronaves podem integrar as capacidades militares atuais e futuras da Ucrânia, porém, seu legado já é marcado por êxito em combate. O F-16 Fighting Falcon ganhou destaque pela primeira vez na Operação Tempestade no deserto, durante a Guerra do Golfo. Esta aeronave voou impressionantes 13.340 missões em 1991, mais do que qualquer outra da coalizão. Os jatos atacaram alvos críticos como aeródromos, locais de mísseis e infraestrutura militar.
Porém, a primeira conquista histórica ocorreu um ano depois, em 1992, em 27 de dezembro de 1992, durante a Operação Southern Watch, o tenente-coronel Gary North, pilotando um F-16, fez história ao abater um MiG-25 iraquiano, a primeira derrubada aérea desse caça. Este confronto também marcou o primeiro uso do míssil AIM-100 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile em combate, alcançando um bloqueio e destruição bem-sucedidos. Em 1994, um piloto de F-16 fez história novamente. Em fevereiro daquele ano, o piloto alcançou a primeira tripla destruição em uma única missão desde a Guerra da Coreia. Durante a Operação The Night Flight, o capitão Robert Wright derrubou 3 aeronaves sérvias, J-20 e um JASTREB, em questão de minutos usando mísseis AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile e AIM-9 Sidewinder. Essa vitória de combate foi um marco para a SOTAN, sendo a primeira ação ofensiva em mais de 4 décadas e reforçando o papel do F-16 na supremacia aérea durante operações de paz. O F-16 tem muitas conquistas de combate, incluindo quando salvou 52 operadores especiais britânicos. Em março de 2003, durante a Guerra do Iraque, 2 F-16 foram chamados para ajudar operadores especiais britânicos cercados por 500 soldados iraquianos. Com o céu noturno impossibilitando a identificação de alvos, o Major Edward Lynch, terceiro da Força Aérea dos Estados Unidos da América, elaborou um plano audacioso. Ele mergulhou para acumular energia sônica e quebrou a barreira do som sobre o inimigo, criando um estrondo que aterrorizou as forças iraquianas a recuar. As tropas britânicas escaparam ilesas, comprovando o papel inesperado e eficaz do F-16 em combates não convencionais. Agora, os pilotos ucranianos têm a chance de continuar este legado. Como você ouviu no vídeo, eles estão se saindo muito bem. É apenas uma questão de tempo até que adicionem mais um recorde a esta lista. O que você acha que será? E como explica o rápido progresso deles com o F-16? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.